Bora lá, pessoal, mais um vídeo Big Data Bet. Hoje, com grande satisfação, trago para vocês aqui a nossa nova ferramenta de transição de gols. Quem lembra aí, já fiz um vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui. Nós já tínhamos esse recurso aqui à nossa disposição no Excel, né? Porém, né, conforme eu ia alimentando os dados dessa planilha, ela foi ficando tão pesada que dificultava tanto a parte de atualizar ela aqui, como também na parte de agilizar a nossa busca aqui de pesquisas, né? E como é uma planilha para análise live, isso requer uma agilidade maior, né? Por isso aí, fazendo meus contatos com o pessoal aí que tem uma mesma linha de pensamento que a minha, que é de ajudar as pessoas, tentar fazer melhores recursos, né, dentro do que é possível. Então foi criado juntamente com o nosso amigo Paulo, ele é desenvolvedor, este painel aqui que ele tem a mesma função lá do nosso Excel, porém ele tem grandes vantagens que eu vou mostrar para vocês. Na verdade eu vou fazer dois vídeos, esse primeiro aqui vai ser para mostrar para vocês como funciona cada dado aqui, todos esses botões, que não se preocupe, parece até um painel de Porsche isso aqui, mas você vai ver que é bem simples aqui de entender os conceitos dos dados que estão aqui aplicados, tá? Esse nosso amigo aqui, tenho que fazer referência, né? Trabalho excelente que ele desenvolveu aqui junto comigo. Ele é o Paulo, né, do Soccer BI. Caso você queira conhecer um pouco mais aí sobre os trabalhos dele, ou até mesmo solicitar algum serviço, ele está dentro do nosso grupo lá, tá? O Big Data Bet. Também vou fazer referência ao nosso querido amigo FootPython, né, que forneceu os dados aqui para que tudo isso se tornasse realidade. Então tem bastante aqui, só mostrando para vocês rapidamente aqui, ó. Temos bastante temporadas aqui. Então, na verdade, ficou uma ferramenta muito mais robusta, muito mais ágil e muito mais prática também. Porque agora, quando eu for analisar um jogo, eu coloco aqui, ó, liga, o time casa, o time visitante, e eu já tenho aqui, ó, o nosso dado de ponderação. O nosso dado de referência, aliás, que é a liga. Então nós vamos ter as médias da liga que nós estamos observando aqui e já vamos poder comparar aqui o time casa, o time visitante, tudo ao mesmo tempo, sem precisar fazer três análises como nós faríamos aqui, ó. Aqui eu teria que fazer análise separadamente, certo? Então agora essa grande vantagem aí pra gente. E no próximo vídeo, tá? Agora eu vou ter o compromisso de mostrar para vocês aqui os detalhes dos dados e tal, como funciona. Mas no próximo vídeo eu vou saltar uns insights do que essa planilha pode fazer por nós. E eu já garanto para você que ela pode fazer muito por nós, tá? Principalmente aquelas pessoas que gostam de fazer aquele trading mais aleatório, né? Aqui você vai simplesmente identificar quais são os melhores jogos para você fazer uma aposta. Principalmente para quem gosta de pegar o primeiro gol, né? Primeiro gol no primeiro tempo. Essa planilha vai dizer muito para você. Inclusive ela vai dizer, já dando um spoilerzinho aí do próximo vídeo, ela pode te dizer a margem de lucro que você vai obter em determinado time. Se essa margem é maior ou menor do que um outro jogo parecido. Porque às vezes você vai ter assim, ó, um time, dois jogos com o time jogando em casa favorito, digamos, com as mesmas odds. E digamos que nesses dois jogos saiam gols no mesmo minuto. Só um exemplo básico aqui para você. E você vai reparar que em um desses jogos a odd oscilou mais, né? Após o gol ela caiu mais. Você teve uma margem de lucro maior em jogos muito parecidos. E isso ocorre por causa de um detalhe que nós conseguimos verificar muito facilmente nessa planilha. Ou seja, você vai conseguir selecionar os jogos para obter mais lucro aqui. De uma forma bem clara isso, certo? Bom, mas antes, então, vou mostrar para vocês aqui como que funciona aqui tudo. Primeiro, essa planilha ela é atualizada uma vez por dia de forma automática, certo? E depois aqui nós temos aqui nessa parte de cima aqui, nós temos os filtros principais, que são as ligas, né? Então temos aqui bastante ligas aqui para a gente fazer as nossas análises. Depois temos aqui os times casa, os times visitante e aqui, né, as temporadas, né? Bom, aqui quando eu não seleciono nada, o painel me apresenta os dados gerais
do mundo todo aqui, de todas essas ligas. Tanto é que você já pode ver aqui, ó, o total de jogos aqui, ó, 84 mil jogos aqui dentro desta base. Mas digamos assim, por exemplo, só como um primeiro filtro aqui que eu vou aplicar para a gente seguir em frente aqui. Eu vou botar somente as ligas europeias 2022 e 2023, essa temporada, beleza? Então podemos ver aqui, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesses gráficos. Esse gráfico de pizza aqui nos mostra, ó, que, no geral, não estou filtrando odd, não estou filtrando nada, mas num geralzão aí, os times da casa ganham 43,36% dos jogos. Tá? É o mesmo dado que nós temos aqui, ó, e aqui. Por quê? Porque como eu não filtrei time, os dados da liga se referem também aos dados gerais aqui. Tá tudo igual, né? Só que eu vou botar agora aqui uma liga. Eu vou botar aqui como um exemplo a Série A da Itália. Então veja que na Série A da Itália já aumenta um pouquinho a média da liga. Nesta temporada, 41,56% dos jogos foi o Casa quem ganhou. E aqui nós temos também os dados do Over, né, e do BTTS. Só que agora eu vou selecionar o time da casa aqui. Digamos que o Atalanta está jogando em casa, então vou botar Atalanta. Veja que os dados da liga geral eles vão se manter. Ó. Por quê? Porque agora eu tenho esta referência da liga onde eu consigo comparar com o time. Porque quando eu quero saber se um time é bom, ele ganha muitos jogos em casa, qual o tipo de referência que eu posso ter? A própria referência da liga. O fato de o time ter uma porcentagem de vitórias maior do que a média da liga diz muito. Claro que também caberia aqui eu filtrar as odds, né, e especificar melhor a minha análise. Mas só mostrando para vocês de uma maneira geral, que para vocês entenderem desde o princípio aqui como tudo funciona. Essa planilha ela é muito boa para pegar o primeiro gol do time, porque mostra aqui, ó, momentos do primeiro gol do home. Então podemos ver aqui, ó, que o período que a Atalanta mais marca gols é entre os minutos 31 e 45. E aqui só o primeiro gol, tá, pessoal? Não pode confundir esse dado aqui, é somente o primeiro gol. Pode ser que num geral aqui, a Atalanta faça mais gols em outros períodos, mas como aqui nós estamos se referindo ao primeiro gol especificamente, então são esses dados que nós temos. Desses 15 jogos que a Atalanta fez em casa, nesta temporada, 4 vezes o primeiro gol saiu entre os minutos 31 e 45. Aqui podemos ver que ela não faz muitos gols no início. Ó. Do 0 ao 15 ela só fez uma vez. Ó. Só fez uma vez gol nos primeiros 15 minutos jogando em casa. Então é um dado muito importante, né? Caso a gente queira fazer um back, saber o melhor período aí que os times fazem mais vezes o primeiro gol. E eu vou colocar aqui também um visitante, porque agora nós vamos ponderar. Digamos que a Atalanta está jogando com o Bolonha. Então também tem aqui os períodos do gol do Bolonha. E a gente pode fazer comparações, né? Sempre ponderando, né, o caso pelo visitante para a gente ter uma informação mais detalhada, mais precisa. Seguindo aqui, explicando para vocês agora esses dados aqui do cabeçalho, aqui para a parte de cima aqui da nossa tabelinha aqui do home, que é exatamente igual do away. Então aqui nós temos a média, o minuto médio do primeiro gol do time. Então nós sabemos que o minuto médio da Atalanta é 43, tá? 43,9, quase 44 minutos, né? E o desvio padrão desta minutagem. Quanto menor for esse desvio, menos oscilação tem nesse período do primeiro gol. Então mais confiança nós temos neste dado. Se ficar um pouco confuso para você no início interpretar esses dados, você pode olhar diretamente aqui. É exatamente por isso que nós fizemos aqui este gráfico. Que aí a gente consegue ver aqui, ó, numa forma visual muito fácil, né? Quais são os períodos que o time mais marca o primeiro gol, certo? E aqui nós temos todos os dados estatísticos, ó. Chance de marcar o primeiro gol. A Atalanta marcou, desses 15 jogos, 60% deles, ela marcou o primeiro gol, certo? Em 33,33% foi o away que marcou, ou seja, a Atalanta tomou o primeiro gol em casa. E em 6,6% dos jogos não houve gols. O jogo terminou 0-0. Aí digamos que você está olhando o jogo lá e a Atalanta fez um gol. O que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui neste filtro, o primeiro gol. Você tem 3 opções, tá? O away, o home e o S, que significa sem gols.
Você não vai precisar aqui apertar o S. Digamos que a Atalanta fez um gol, você vai vir aqui apertar o H, ó. Beleza, a Atalanta fez um gol, vou apertar o H. Veja que aqui agora ele eliminou as outras opções aqui no primeiro gol. Por quê? Porque agora nós já filtramos a Atalanta que fez o primeiro gol. E agora nós temos uma previsão para o segundo gol. Tudo que você aplica aqui de filtro vai mudando aqui, né? Todos os dados estatísticos. Então aqui agora, a chance de marcar o segundo gol da Atalanta é de 33%. Veja que agora a probabilidade maior é que o segundo gol do jogo seja do away. Esses são os dados da Atalanta. Olha o quão importante e o quanto de informação importante a gente pode tirar aqui. Eu, particularmente, quando usava lá pelo Excel, eu já não conseguia fazer operações sem olhar esse tipo de dado no live. Sempre buscando vantagens quando o comportamento do jogo corroborava aqui a situação estatística do time. Então é muito bom usar isso. Já evitei, por exemplo, muitos heads, né? Olhando aqui, quando eu tinha um comportamento interessante no jogo e que normalmente eu faria entrada, porém antes de fazer a entrada eu vinha rapidamente que dava uma olhada nessas estatísticas do time, eu via que as estatísticas não eram favoráveis, apesar do comportamento do jogo ser favorável. E evitei muitos heads dessa forma, com certeza. Foi um grande acréscimo aí no meu trade, certo? Tenho certeza que vai ser para vocês também. Então aqui, por exemplo, só continuando. Quando a Atalanta faz o primeiro gol, não é legal permanecer num back após esse gol. Por quê? Porque aqui está nos dizendo, ó, que a probabilidade dela tomar o empate é maior do que ela fazer o 2-0. É isso que está nos dizendo aqui, certo? E eu vou continuando a minha análise. Digamos que o away fez o gol e empatou o jogo. Então aqui vai zerar os dados, ó, vai ficar só o away fez o gol. E eu parto para o terceiro gol aqui, para saber qual é a chance dos times marcarem o terceiro gol. Qual time vai marcar? Veja que vai aumentando os gols, também vai aumentando o S, né, que é os 100 gols. Agora nós já temos 40% de chances de que não saia mais gols no jogo. Beleza? E nós vamos aqui até o quarto gol. Obviamente que quanto mais eu vou especificando aqui, né, a transição de gols, menos dados eu vou tendo. Ó, agora aqui no momento, como eu estou olhando uma temporada só, né, eu só tenho 5 jogos em que essa situação ocorreu. A Atalanta marcou primeiro e sofreu um empate. Só em 5 jogos isso ocorreu. Ah, mas eu quero saber um volume maior, essa situação num volume maior para ter mais confiança nos dados. Beleza, você vem aqui, ó, coloca mais temporadas, ó, você vai apertar o Ctrl e vai colocando mais temporadas. Então eu vou botar as 3 últimas temporadas aqui, por exemplo. Então ele vai aqui, ó, calcular tudo e já aumentou para 10 jogos em que essa situação ocorreu. Você veja que eu estou simulando os cenários do jogo no live, né? O que está acontecendo no jogo e eu vou simulando aqui. E eu tenho todas as estatísticas conforme os jogos passados do time, do que pode ocorrer. Quais são as probabilidades do BTTS bater? Obviamente aqui que já vai ser 100%, né? Como eu especifiquei que o Casa fez o primeiro e o Away fez o segundo, já bateu o BTTS. Mas eu tenho aqui a probabilidade do over, ó, saindo mais um gol já bate o over. E aqui me mostra que 60% dos jogos bateu o over neste cenário. Do match odds também eu tenho todas as situações. E claro, como eu vou ter também os dados do visitante aqui tudo na mesma tela, eu já faço essa ponderação. Que, poxa, eu tenho 40% de chances agora da Atalanta ganhar. Mas será que o time visitante também ajuda com esse dado aqui? Pode ser que não, pode ser que o time visitante aqui vença mais jogos quando o jogo está empatado em 1-1. Então você vai ponderar os dados, certo? E principalmente você tem a referência da liga. Ó. E claro, né, pessoal, muito importante também aqui essa parte de odds. Porque eu estou vendo aqui uma situação geral, certo? Mas o comportamento da Atalanta, aqui neste exemplo que nós estamos colocando aqui, pode ser bem diferente quando ela é favorita ou quando ela é zebra. Então, bom, eu quero, por exemplo, a Atalanta está jogando com a Internazionale agora. Então eu vou botar as odds de referência aqui do Casa, que representem, né, que busquem aqui na minha base somente jogos parecidos com esse, certo? Então aqui eu tenho ó, as odds do home, as odds do away e as odds do over. Eu posso especificar bem a minha análise de forma a ter mais confiança nos dados então. Bom, no away, pessoal, é a mesma coisa, tá? Eu só estou simulando aqui do home. Você pode considerar a mesma coisa aqui para o away.
Pessoal, não tenho muito mais o que falar. Creio que vocês mexendo aqui na ferramenta, vocês vão entender rapidamente na prática como funciona. Você vai ver o quanto isso vai ser útil para o seu trade, o quanto isso pode melhorar os seus resultados também, com certeza. Não tenho a menor sombra de dúvidas quanto a isso. Então, créditos aí ao nosso amigo Paulo, ao nosso amigo FutePython. Big Data sempre inovando aí, trazendo gratuitamente esse recurso para vocês. E fica esperto aí que novos recursos aí vão ser adicionados. Então, convido você também a entrar lá no nosso grupo do Telegram, onde lá muitas pessoas utilizam esse recurso, então tem uma interação lá, uma troca de ideias. Para quem quer sair desta média aí do apostador comum e gosta realmente, né, de estudar, aí, entender como funciona o mercado e todas as suas nuances aí. Beleza, pessoal? Então, já aproveito também para pedir para vocês aí darem o seu like ou o seu dislike, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, se possível, com seus amigos. É isso então, um grande abraço, até a próxima.